Ninguém merece que um Deus vire homem. Ninguém merece isso. E além disso, que como homem sofra na sua alma e no seu corpo até a morte. Foi o que aconteceu com ele. E quando você lê o que está escrito, por exemplo, na carta aos Hebreus, diz assim, Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, o que eu estou falando aqui é uma verdade. É a verdade bíblica. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo consumidor, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Como é que alguém pode, à vista desse grande presente que ganhou, desse grande benefício que ganhou, dessa grande majestade e excelsa glória de Deus de fazer isso por nós, como negligenciar isso? É isso que Paulo dizia. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós seremos aceitos diante de Deus? Como nós achamos que vamos entrar no tabernáculo do céu, se não dermos valor para esse sacrifício? Se não dermos valor para essa humilhação? Para o fato dele abrir mão da sua majestade, da sua grandeza, do seu poder, da sua glória, e vir em carne, tornar-se figura humana, e como homem ter corpo, ter alma, e entregar tudo isso na cruz por amor a nós. Como escaparemos nós disso? Ele não quer que ninguém pereça. Ele faz isso por amor a toda a humanidade. Ele faz isso por todos os homens, porque Deus amou o mundo, de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso você conhece onde está? João 3,16, eu tenho pregado sobre esse texto quase que todos os dias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilha! Isso é pregado nos 4 cantos da terra pelas igrejas. Mas precisamos apregoar o resto do texto. Quando você dá um texto, só ele, fora do contexto, vira pretexto para heresia. Se uma pessoa só lê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O cara está no mundo, está vivendo de acordo com o mundo, está conformado com o mundo. E conformar com o mundo não é, estou conformado com o mundo, não é tomar a forma do mundo. Eu acabei de tomar um café antes de entrar aqui, o bolo era redondo, porque a forma era redonda. Quando fala, não vos conformeis com esse mundo, é não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. E aí que, se você ler só esse texto, só isso que está em João 3,16, você vai acreditar naquele pregador que eu já ouvi um dia pregar. Não importa a encrenca que você faz na vida, não importa o erro que você pratica, não importa o pecado que você comete. Quando ele te amou, ele sabia a encrenca que você era, e ele te amou de tal maneira que deu o Filho por você. Legal, é isso mesmo. Deu o Filho pelo homicida, deu o Filho pelo adúltero, deu o Filho pelo idólatra, deu o Filho pelo feiticeiro, deu o Filho pelo ladrão. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. É verdade isso. É verdade, não importa. Não importa o que você fez, não importa o que você viveu. O amor de Deus por você extrapola toda a capacidade nossa de entender.
É um amor incondicional, é um amor incondicional. Ele diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Esse amor extrapola tudo que possamos imaginar. Ele é Deus Pai. Ele tinha um filho Deus também. E ele chega para esse filho e fala: olha, eu amei tanto o homem, amo tanto o homem, que eu quero que você vire homem. Você pense como homem, ande como homem, coma como homem, durma como homem, nasça como homem, chore como homem, humilhe-se como homem. Porque eu quero salvar o homem. Eu quero resgatar o perdido. E se você só ler só esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu para o mundo, eu faço parte do mundo. Eu estou nesse mundo. Mas o texto continua. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o mundo está julgado. O mundo está condenado à morte. Em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O envio do Filho é para mudar essa condenação. É para tirar de nós e jogar nele. Ao Pai agradou moê-lo. Está escrito lá em Isaías, o texto que eu li para você. Ao Pai agradou moê-lo. É isso que está escrito lá. O Pai ficou feliz de colocá-lo naquela cruz. Mesmo ele orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Depois foi premiado. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira. Mas entre o nascimento e a premiação, o sofrimento foi atroz. Alma triste até a morte. E aí, queridos, sabe como que termina João 3? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. O texto de Hebreus fala de pecado voluntário. Como que alguém conhecendo isso, como que alguém entendendo esse amor, entendendo esse sacrifício para que o homem fosse santificado, ficasse limpo, não ter mais nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, mas quem está em Cristo, e quem está em Cristo precisa ser limpo. Em João mesmo, João 15, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele está falando de fruto de arrependimento. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu estou falando com você, ele diz. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lança no fogo, e o queima. Ele está dizendo: você tem que vir e permanecer, você tem que continuar. O texto que Paulo fala, de Filipenses capítulo 2, ele foi obediente até a morte de cruz. Por causa disso o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome. Logo em seguida o apóstolo Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, como luzeiros
no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quando ele vem, ele é a luz do mundo, e ele fala para os discípulos: vós sois a luz do mundo. A luz que tem que haver num discípulo de Jesus é tão grande que incomoda as trevas. Luz e trevas não combinam desde o princípio da criação. Deus separou luz e trevas. Você sabe o que quer dizer santo? Separado. Separado. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. E quando você escuta essa palavra escolhido, você pensa num Deus que fica privilegiando algumas pessoas. Escolheu algumas. Como alguém escolhe um time de futebol. Não, os escolhidos são os limpos. Porque está escrito a parábola das bodas do Cordeiro, em Mateus 22. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? São os limpos. São os que não estão com vestes sujas, estão com vestes nupciais. A parábola é Jesus quem fala. Entra o rei, o banquete, todo mundo foi convidado. Tem um homem que não está com veste nupcial. Como é veste nupcial? Veste limpa, veste branca. Noiva não entra com ketchup, nem mostarda, nem molho de carne, nem chocolate, nem café. Vestes brancas. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando ele volta, a primeira coisa é trocar a roupa. Coloca outra roupa. Tira a roupa suja, tira as vestes sujas. Como entraste aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Mateus 22 diz que ele emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele não tem desculpa. Porque ele escutou pregar a palavra. Ele escutou falar que pecado é pecado. Ele ouviu anos e anos e anos a pregação da palavra. Ele sabe do sermão do monte, que o mundo inteiro sabe. Ele sabe de perdão. Ele sabe que começa assim, João Batista, que vem para anunciar a vinda do Messias, prega: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender do quê? Do pecado. Ele sabe que Jesus, depois de batizado, começa a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele sabe que está escrito que sem santidade ninguém verá Deus. Ele sabe que pecado é pecado. E ele tem o Espírito Santo. Por isso ele entrou na sala do banquete. O Espírito Santo suporta até esse dia. Como Sansão, que estava cheio do Espírito Santo, vencendo batalhas contra os filisteus, mas estava no pecado. O Espírito Santo só saiu dele quando não teve mais jeito. Suportou até o último dia. Quando o Espírito Santo saiu, ele não sabia que tinha saído. Porque ele estava tão cauterizado pelo pecado que não percebe o que está fazendo. Está insensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar à vontade, que não escuta mais. Está escrito lá em Juízes, na história de Sansão, e ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Como não sabia? Como um homem cheio do Espírito Santo não sabe que o Espírito Santo foi embora? Porque perdeu a conexão. Porque o pecado é um alimento a uma carne, que está escrito lá em Gálatas, que quando ela é alimentada, a balança da carne sobe e a balança do espírito desce, porque a carne luta contra o espírito. A promiscuidade de Sansão matou o discernimento espiritual que ele tinha. Salomão, a promiscuidade de Salomão matou o discernimento espiritual que ele tinha. Um abismo vai chamando outro abismo, um abismo vai chamando outro abismo. Daqui a pouco, já não percebe mais o que está fazendo. E o texto diz: entrando, porém, o rei, 22, 11, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, veste de noiva. Homem na Bíblia não é macho, é raça humana. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. E tem versão que diz: deu a eles o nome de homem.
Homem é raça humana. Entrou ali uma pessoa da raça humana, que não trazia veste nupcial, não trazia vestes limpas, brancas, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, era amigo de Deus. Tem um louvor que fala: eu sou amigo de Deus. Legal, mas isso é pouco. Você tem que ser um filho semelhante ao Pai. Ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Eu tenho que ter a imagem e semelhança desse Deus.